olá, todos sejam bem-vindos. Hoje é terça-feira, 8 de novembro de 2022. Espero que todo mundo esteja bem e hoje tem muita informação, então eu vou acelerar um pouquinho para conseguir colocar tudo para vocês aqui. E são informações muito importantes que podem mudar dinâmicas do mercado. Já esse início de ano de 2023, pode trazer uma mudança importante na política de preços da Petrobras. Começa a sair um rumor aí que pode haver uma alteração, saindo o PPI da maneira que é hoje, entrando uma outra formatação, já vou mostrar para vocês. Voltou alguns casos de Covid lá na China, isso traz preocupações com novos fechamentos, até está influenciando as cotações das commodities no dia de hoje também. Um fato importante que ao longo prazo, médio a longo prazo, pode mudar a dinâmica das cotações da soja, que é um aumento do uso do diesel mineral, do diesel renovável lá nos Estados Unidos, em detrimento do diesel comum e do biodiesel. É um fato que ao longo do tempo nós vamos ver qual é o compromisso que vai ter. Minério de ferro na China em máximas de 6 semanas, com a expectativa da reabertura. Ou seja, o mercado acreditou que iria abrir a China agora, minério de ferro renovando máximas aí de 2 meses e meio, veio a notícia ontem que o foco mudou um pouquinho mais para o sul, em Guangzhou. Lá são mais de 7.400 casos, então já volta temores de novos fechamentos por lá, já derrubam os preços neste momento. Tivemos também dados sobre inspeções para exportação de commodities agrícolas nos Estados Unidos, avanço de colheita por lá, condições de lavouras do trigo de inverno também, então bastante notícia hoje. Vamos começar já colocando na tela as cotações e aí a gente vai passando pelas notícias. Começando pelo café, o café mais um dia de queda hoje, já abaixo de 170 centavos de dólar por libra-peso, 1% de baixa neste momento. O vencimento de setembro, que seria o vencimento da próxima safra, a 161 centavos de dólar por libra-peso, uma queda de 0,61%. As notícias, elas continuam exatamente as mesmas. Clima bom, expectativa do mercado com relação a uma safra completa, a expectativa também de uma possível queda na demanda, então todo aquele cenário que nós já conhecemos muito bem, então tem feito os preços caírem. Colheita, Colômbia, América Central, Vietnã. Ontem a ICE reportou que os estoques de café certificados em seus armazéns cresceram em 18.400 sacas, já está de volta acima de 400 mil sacas, 405 mil e uns quebradinho. É a quantidade de sacas agora depositada nos armazéns, café certificado na ICE. Então, nesse momento, nós temos fundamentos que corroboram para essa queda. Agora, aonde que será o fundo desse café aqui? Isso a gente não sabe ainda onde que será o fundo. O que eu observo nas cotações? O mercado ele vem ainda invertido aqui, ele vem com uma curva em backwardation até setembro de 2023, que seria o fechamento da entrada da safra brasileira, o vencimento da entrada da safra brasileira aqui. E depois ele vai para carry, ou seja, a curva ela está invertida nesse momento, mas é um fator sazonal. Quando entra a safra brasileira, a curva vai para carry, mostrando que volta um equilíbrio entre a oferta e a demanda, isso que os indicadores técnicos estão mostrando nesse momento. Então, por isso que há uma pressão de baixa de preços nesse curto prazo realmente. Por que a curva não desinverte agora? Porque sazonalmente não tem café no Brasil agora, que é o maior exportador. Então, não tem como a curva desinverter agora se eu não tenho uma oferta ainda confortável nesse momento, mas a oferta virá. Como o mercado já começa a comprar no futuro, safra 23, então o preço vai virar para contango, a curva muda o formato quando entrar a safra. Isso é o básico para análise de commodities, é o que está acontecendo hoje. O trigo caindo 0,3% e o milho trabalhando de maneira mista ainda. No 0 a 0, vencimento março, uma queda ridícula aqui de 0,04% o vencimento dezembro, e o vencimento maio, uma alta de 0,04%. Então, os dados que nós temos vindo dos Estados Unidos com relação à colheita, o plantio. Vamos começar pelo plantio do trigo de inverno, é isso que eu estou lá? Trigo de inverno, plantio chegou a 92%. Então, esta semana ele deve finalizar o plantio do trigo de inverno lá nos Estados Unidos.
As condições da lavoura melhoraram um tasquinho, quase nada, esta semana, mas ainda estão muito ruins, mas melhoraram um tasquinho aqui em comparação com a semana passada. E as condições ruins e muito ruins também, elas cederam um pouquinho em comparação com a semana anterior. Então, o preço do trigo na Bolsa de Chicago até teria um espaçozinho para ele poder cair. Ontem saiu os dados de inspeção para exportação. O trigo veio com 180 mil toneladas, veio abaixo do que o mercado esperava. O mercado esperava um número acima de 200 mil toneladas e veio 180 mil, só que veio um número acima da semana anterior, que veio de 137 mil toneladas. Esta semana, amanhã, tem o relatório do WASDE, relatório de oferta e demanda global, ajustes da safra anterior, ajustes para esta temporada que começou agora de soja e milho, e provavelmente ajustes também para a temporada nova de trigo, que começa no dia 1º de junho de 2023. Então, vamos aguardar, possivelmente eu faço uma live na hora da divulgação do relatório para nós acompanharmos o que o relatório traz. Já estamos na tela, vamos dar uma olhadinha no milho também. Milho, a gente já não tem mais relatório de condições de lavouras, né? Mas vamos ver o avanço do plantio. Ele que atrasou um pouquinho, eu imaginava que ele estaria um pouquinho mais forte, ele está em 87% o plantio, então ele deve terminar aí, passando essa semana, na próxima semana. Então temos basicamente 2 semanas de colheita de milho lá nos Estados Unidos ainda. A soja, desculpa, deixa eu mostrar um outro dado que eu esqueci. As inspeções de exportação de milho continua fraca ainda. Puxa vida, não estão comprando milho norte-americano. 231 mil toneladas foram inspecionadas para embarque na semana encerrada no dia 3 de novembro. Então você vê que como está caindo o volume de milho embarcado nos Estados Unidos. Semana anterior tinha sido 422 mil toneladas. Então o mercado segue comprando aqui no Brasil. O milho brasileiro tem ido muito bem realmente para o exterior. Mercado doméstico está fraco. Aí você pergunta, mas se tem demanda de milho, por que a B3 não reage, então? Porque B3 é milho negociado no mercado doméstico. Milho negociado no mercado internacional é Bolsa de Chicago, mais prêmio exportação. Ontem ele fechou com uma altinha quase nenhuma aqui, 0,13% de alta, mas em R$ 85,81. Então ele já baixou até o preço dos R$ 86, que era uma linha. A gente vinha em 89 veio para 88 para 87, e agora a gente vê que fez até um degrau aqui. Fez um degrau na faixa de 90, veio para a faixa de 80 e alguma coisinha, e agora já está indo para a faixa de 85. E no curto prazo, a gente pode ter mais pressão de baixa ainda para o milho B3 aqui, porque a demanda está no mercado internacional. Milho B3 começar a fazer efeito aqui a partir de fevereiro. Dia 1º de fevereiro começa a temporada nova aqui no Brasil. Mas enquanto a arroba do boi estiver pressionada, margem de pecuarista estiver ruim, dificilmente a gente vai ver uma demanda crescendo pelo cereal aqui no Brasil. Então não tem uma perspectiva muito boa de um aumento muito grande de preços nos primeiros meses da próxima temporada, ali em janeiro, fevereiro, março, a gente deve ter preços pressionados ainda. Depois muda a conversa. Em março sai o relatório do USDA de intenção de plantio, dia 30 de março, o Acreage Recap. Ali provavelmente deve ter uma redução na área de milho, porque os custos aumentaram 10,5% em relação ao ano passado. Então a gente deve ter no mínimo uma redução diária. Para voltar a ter um conforto no mercado, só há 2 saídas, ou uma queda muito forte na demanda, e a gente tem visto que a demanda por milho para a fabricação de etanol nos Estados Unidos tem crescido, ou um aumento de área em torno de 4 milhões de acres, o que parece improvável neste momento. Claro que grande parte do fertilizante nitrogenado lá já rodou, aquilo que não rodou ainda vai pegar preços mais baixos também, mas há um negocinho no gás natural que eu já vou mostrar para vocês que pode mudar essa tendência já no curto prazo, agora que eu digo já para o próximo mês. Então o cenário do milho deve ficar bem apertado. Se a China vir comprar milho no Brasil no primeiro semestre, a gente pode ver o PPE, que é o preço de paridade de exportação, criando um piso mais alto para o milho na B3.
Porque se o mercado doméstico pagar menos que o mercado para exportação, o milho vai para exportação, indicativa de compra do mercado doméstico tem que se elevar. Então, isso pode acontecer, mas eu acredito que se acontecer de uma maneira mais concreta, não aqueles movimentos rápidos, será a partir de março de 2023. Óleo de soja caindo 0,62%, farelo subindo 0,10% e o grão de soja caindo 0,43% a 14 dólares e 44 o bushel. Óleo de soja e petróleo, que está caindo 1,33%, tem relação com a queda do Covid. Mas antes de entrarmos lá no Covid, a colheita de soja nos Estados Unidos, ele avançou para 94%. Então, basicamente, esta semana termina a colheita lá nos Estados Unidos. A demanda, ela tem estado forte por soja realmente. Ontem, o relatório de inspeções para exportação mostrou que 2.591.000 toneladas foram inspecionadas para embarque até o dia 3 de novembro. Olha como o ritmo é mais alto do que o ritmo do ano passado. No mesmo período do ano passado, aqui dia 1º de novembro, seria aproximadamente, a gente estava com um volume abaixo de 2, estava em 2,6 milhões. E nessa data a gente estava em 2,8 milhões. Agora no dia 22, vamos ver, esse relatório que seria mais ou menos dia 15, que é o feriado da próxima segunda-feira, 2 milhões de toneladas. Então a gente está com um ritmo mais forte do que o ano passado, e isso deve-se à melhora das margens na China agora, em novembro. Porque até o comecinho de outubro as margens estavam muito negativas por lá. Algumas mudanças importantes que podem acontecer no mercado no curto prazo, ainda a China está com problemas de Covid. Então, ontem, deixa eu localizar a notícia aqui, o foco do Covid mudou para Guangzhou, é uma cidade muito importante, uma das maiores cidades da China. São mais de 7 mil, daqui, ó. Na nova localidade, a transmissão, infecções cresce para 7.475 casos no dia 7 de novembro, de acordo com a autoridade sanitária lá da China. Então, contra 5.495, que tinha sido o recorde anterior no dia do 1º de maio. Então, esse aumento já traz uma expectativa de menor consumo no curto prazo. Então, isso acaba influenciando nas cotações de algumas commodities, em especial o petróleo, e também tem feito preço no óleo de soja. Do outro lado, o minério de ferro atinge máxima de 2 semanas e meia, com esperanças de reabertura na China. Você vê que essa é uma matéria de 3 horas atrás. O que nós temos no minério de ferro hoje? Nesse momento agora, a alta de 3%, 2,5%, para janeiro aqui, 2,64%, para dezembro de 2022, 3% de alta. Isso pode ser favorável para as ações da Vale, mas ontem a notícia de novos casos de Covid fez com que as cotações fechassem em baixa. O minério de ferro, lá na Bolsa de Dalian, acabou segurando um pouco essa queda, mas nós vimos que a Vale fechou com 0,53% de baixa no dia de ontem, mesmo com o minério subindo. O que nós vemos aqui na tela que chama atenção? Petróleo caiu, a Petrobras caiu 4,6% ontem. Ontem começou a sair notícias de uma possibilidade de mudanças na política de preços aqui na Petrobras, assim que o próximo governo assumir. Então a equipe do Lula já está avaliando mudar ou retirar, pelo que eu entendi na matéria, mudar a metodologia. Não vai sair integralmente o PPI, que foi criado pelo Michel Temer, que é o preço de paridade de importação. Eu já mostrei para vocês como que calcula, né? Cotação do diesel ou da gasolina nos Estados Unidos, prêmio de exportação, frete, nacionaliza aqui no Brasil, você tem o preço de paridade de importação em 4 ou 5 refinarias. Em 5 refinarias. Aí você compara com o preço da refinaria e essa importação, você tem a defasagem ou a necessidade de reajustes. O que o governo quer fazer agora, que está aqui no site a matéria coloca aqui, que ainda falta detalhes, é que a equipe estuda os preços regionais para os combustíveis em nova política de preços.
Pelo que eu entendi, como que funcionará isso? Ela vai fazer o PPI, mas ela vai criar um mecanismo de percentual de participação regional daquela refinaria. Por exemplo, nós pegamos uma refinaria aqui no Paraná, em Araucária, uma cidade vizinha, a Curitiba, existe a Repar. A Repar, ela tem capacidade de refinar petróleo e atender com derivados, com diesel e gasolina, toda a região de Curitiba, a região metropolitana, até avançando um pouquinho mais. Se ela tem essa capacidade, o PPI teria uma influência muito pequena e os preços seriam trabalhados regionalmente. Aí você pega uma outra refinaria, por exemplo, lá na Bahia, Aratu, por exemplo. Ela tem capacidade de refinar 80% do diesel e da gasolina que a região consome. Então, o PPI teria uma participação maior na composição de preços, na formação que chega no posto de combustível, que chega para o consumidor final. Então, essa que é a mudança que eles propõem. Naturalmente que nós acreditamos que isso vai trazer subsídios novamente, porque imagine um estado que possui uma refinaria com capacidade de atender o mercado e vender para outro estado esse diesel, essa gasolina. E você pega estados que têm uma capacidade muito ruim de processamento, 70%, 60%, que vai precisar comprar esse diesel de outro lugar ou aumentar a importação. O governo não vai deixar que tenha uma disparidade muito grande de preços entre um estado que não tem refinarias e um estado que tem a refinaria. Então, aí começa a surgir aquilo que a gente já vê acontecendo no mercado. Outra mudança é o uso de estoques estratégicos. Aqui é uma questão de gerenciamento de risco. Então, eles fariam estudos de mercado e encontrariam momentos mais adequados para comprar petróleo e fazer estoque estratégico. E no momento de alta de preços, começar a usar esses estoques, assim como os Estados Unidos têm feito, a China tem feito também. É outra medida. Então, é muita coisa para mudar ainda no próximo ano. Mas como há uma expectativa de mudança de preço, de política de formação de preços na Petrobras, o mercado entende que o risco é muito grande, vamos sair da companhia. Problema disso daqui, você perde poder de investimento. Se você não tem investimento, você vai deteriorando a tua capacidade de produção, refino e distribuição. Chega algum momento que você tem que aumentar as importações, vai comprar o combustível pelo preço de mercado, não tem choro, por lá e quem vai acabar pagando a conta, como sempre, é a população. Outra notícia relacionada à Petrobras é que o TCU, deixa eu achar a notícia aqui, diz que a suspensão no pagamento de dividendos não vai acontecer agora, não está impedido o pagamento. Então, está aqui a notícia, depois do anúncio que eles pagariam lá quase 50 bilhões de dividendos, entraram com um pedido no Ministério Público, um procurador do Ministério Público determinou a suspensão desse pagamento. A Gleice Hoffmann foi no Twitter e diz que esse dinheiro não deveria ser distribuído para os acionistas, mas deveria ficar como investimento na empresa. Claro que para o mercado isso é péssimo, porque a Petrobras foi ao mercado captar dinheiro para financiar projetos. Então você capta dinheiro com uma promessa e aí no meio do caminho você muda a promessa e não vai pagar dividendos. O mercado também sai das ações. Por que eu vou financiar alguém que não vai me pagar aquilo que prometeu? Baixa a capacidade de investimento, piora condições de produção, transporte e refino aqui. E o Tribunal de Contas aqui da União diz que não vai intervir imediatamente na decisão da estatal de efetuar o pagamento de dividendos, segundo um ministro. A decisão preliminar ocorre dias depois de promotores do país pedirem a suspensão do pagamento. O país poderia comprometer a sustentabilidade financeira da empresa no curto e médio e longo prazo. Aí a pergunta, se a Petrobras, que é quem faz a venda, o refino, conhece o seu fluxo de caixa e sua capacidade de pagar contas e fazer investimentos, como que alguém de fora vem dizer que pode comprometer a capacidade da empresa de fazer esses investimentos. Eu, particularmente, sou contra esse tipo de medida. A questão do petróleo ainda. Refinarias da China aumentam a produção de diesel para lucrar com margens robustas. Como que é feito o crack spread, que é a margem da indústria?
ela vai pegar o barril do petróleo e vai fazer os seus derivados. Há algumas fórmulas de crack spread que nós no mercado utilizamos para calcular margem. Há um barril de petróleo para um de gasolina. Quanto mais alto estiver esse crack spread, mais lucrativo é para a refinaria. Há você utiliza 3 barris de petróleo, 2 de gasolina e 1 de diesel. 5 barris de petróleo, 3 de gasolina, 2 de diesel, ou 3 de gasolina, 2 de diesel e 1 de jet fuel, com querosene para aviação. Então, as margens do crack spread têm melhorado na China, porque o mercado tem demandado o diesel. E o diesel no mercado internacional tem batido o recorde de preços por uma restrição de oferta. Então, se eu consigo comprar petróleo mais barato, principalmente a China, no caso, comprando da Rússia, compra com desconto no prêmio, no Oil Sales Price, há um desconto ali de 3 a 4 dólares por barril. Ela consegue processar e vender esse derivado que está com restrição de oferta no mercado a preços mais altos, naturalmente que melhora as margens. Então é isso que a China tem feito nas últimas semanas, aumentando a produção e a exportação de diesel e outros derivados, aproveitando margens favoráveis no mercado internacional. O que acaba atrapalhando os preços é o Covid, né? Sempre que o petróleo começa a subir, igual ele chegou. Ontem ele chegou até alta de 1% no dia, bate 93 dólares. A China, azedou o Covid aqui de novo e o mercado já se preocupa e o preço cai. Ontem o petróleo Brent chegou quase a 100 dólares, chegou a trabalhar em 99 dólares e uns quebradinhos, agora caindo também 1% a 96 dólares por barril, mas ontem na máxima ele chegou a 99 dólares e 56 centavos a cotação do barril do tipo Brent. Mudanças que podem vir no médio e longo prazo entre petróleo e soja, a briga ou a disputa de mercado pela participação de combustível. Como assim soja e petróleo? Deve estar ficando maluco. É isso mesmo. Há alguns anos nos Estados Unidos começou a fabricação do diesel renovável. O diesel renovável, basicamente, ele tem a mesma fórmula química do diesel comum, então ele pode substituir integralmente o uso do diesel comum. Então eu tenho uma Ducato da Fiat que usa o diesel S10. Se tiver o diesel renovável aqui no Brasil, eu posso colocar o biocombustível, eu posso colocar o diesel renovável feito a partir do óleo de soja, do óleo de palma, de canola, de girassol, em vez do diesel, se esse estiver mais barato. A emissão de poluentes é em torno de 4 a 4,5% menor do que o diesel comum. Então, isso considera-se uma nova fronteira na fabricação de combustíveis sustentáveis, o ESG. Então, nos Estados Unidos, pela primeira vez, o uso de diesel renovável supera o de biodiesel. Biodiesel, ele é uma mistura que vai no diesel, que é aquela discussão que nós estamos tendo no Brasil a partir de janeiro. Essa mistura sai de 10% para 14% e em março vai para 15%. Há rumores de que o governo, a equipe que vai assumir agora, vai reduzir isso, não vai deixar a chegar a 14%, vai ficar em torno de 12%. Então, o biodiesel feito no Brasil a partir do óleo de soja, ele vai na mistura do diesel, nesse percentual que eu comentei com vocês, que hoje está em 10%. O diesel renovável consegue substituir integralmente. Então, imagina que no longo do tempo pode haver um crescimento do diesel renovável, e nós já vemos nos Estados Unidos algumas grandes empresas se unindo, a área de petróleo e a área de agronegócio. A Bunge, por exemplo, se uniu, criaram uma joint venture com uma gigante de refino de petróleo nos Estados Unidos, que eu acabei esquecendo o nome por lá, para a fabricação desse tipo de combustível. A Cargill também montou uma unidade lá em Montana, no norte dos Estados Unidos, para a fabricação de diesel renovável. Então é algo que deve ganhar escala nos próximos anos e, quem sabe, possa reduzir o consumo de petróleo dentro da política que estão discutindo nesse momento do clima, lá na Conferência do Clima, COP27, que está sendo discutido lá na Ásia. O que a gente vai comer se usar soja para a fabricação de combustível? O biocombustível, diesel renovável, é feito a partir de óleos vegetais. O grão de soja, o rendimento dele, em torno de 18% a 19% é óleo, 79% aproximadamente é farelo.
Se eu tenho um incremento na produção de óleo, naturalmente eu tenho que ter uma expansão de área para a soja. Qual outra cultura que pode perder área? Provavelmente trigo, algodão e milho nos Estados Unidos é quem disputa esta área. E eu aumento a produção de farelo. Se eu não tiver demanda por esse farelo, a margem da indústria cai. Mas eu posso ter um farelo para fabricação de ração mais barato do que nós temos hoje devido ao aumento da produção e um aumento no custo de óleos vegetais que vai fazer necessário um aumento de área. Então essa é uma dinâmica que a gente pode ver uma mudança no longo prazo. Eu quero ver se eu produzo um conteúdo específico sobre isso daqui. Indo para o açúcar rapidamente, o açúcar está subindo aqui 0,27% hoje, 18,73 centavos de dólar por libra-peso, já se aproximando de 19 centavos de dólar por libra-peso. A notícia que nós temos hoje é que a produção de cana aqui no Brasil, ela pode chegar em 565 milhões de toneladas na próxima temporada, que seria maior do que a temporada atual. Minto. Incluindo as regiões Nordeste também, a moagem deve chegar a 620 milhões de toneladas contra 600 milhões da safra atual. Então, 65 milhões a região Centro-Sul. Então, se incluímos o Nordeste aqui, mais de 620 milhões de toneladas esmagadas aqui no Brasil. É um número bem robusto. Índia soltou as suas cotas de exportação, 6 milhões de toneladas. É baixo, por isso que o preço do açúcar está subindo. Ano passado, a Índia exportou 11 milhões de toneladas. Pode mudar alguma coisa no mercado do Brasil? Sim. Se nós temos uma alteração na política de preços da Petrobras, que pode reduzir ou não o preço da gasolina, como o preço do etanol é uma arbitragem com o preço da gasolina na ordem de 70% como teto, se nós temos um aumento na produção de açúcar, a banda inferior, que é a arbitragem do etanol com açúcar em Nova York, pode cair. Então imagine se a gente tiver uma redução no preço da gasolina, por exemplo, 70% é a banda superior de preços do etanol, ficando mais baixa, e a arbitragem com o açúcar em Nova York também ficando mais baixa, por um crescimento na produção, a gente vai ter um preço do etanol mais baixo. Isso é ruim para empresas, Cosan, Raizen, São Martinho, que é quem fabrica esses. Temos que acompanhar, ainda é notícia que está sendo construído, a temporada de moagem de açúcar aqui no Brasil começa em março, agora do próximo ano, atinge pico em junho, julho, termina em novembro, então temos que acompanhar. E a última notícia para nós fecharmos o Paranauê aqui é que está acontecendo a COP27 lá na Indonésia, eu acho, ou Malásia, não estou lembrado, e a Europa está pronta para fechar um acordo com os Estados Unidos para a compra de LNG, de gás natural liquefeito. Me fugiu a matéria aqui agora, mas eles vão crescer as compras nos Estados Unidos. O preço de gás nos Estados Unidos, ele acabou atingindo uma alta ontem de mais de 10%, e junto com uma expectativa de que a Freeport, que é aquela refinaria e exportadora maior dos Estados Unidos, explodiu lá no comecinho de setembro e agora ela deve voltar a operar na próxima semana. Isso vai fazer com que a demanda, que o fluxo para o comércio internacional cresça junto com um acordo de compra da Europa. Há uma expectativa de aumento de preços de gás natural já a partir do próximo mês. Gás natural é matéria-prima para fertilizantes nitrogenados, ureia, amônia, nitrato, sulfato de amônia. Então, no momento que, se o gás natural subir, aumenta o preço do nitrogenado, a Índia acabou de fazer um leilão, veio baixo, daqui a pouco faz outra, aumenta o custo de produção. Culturas como milho, por exemplo, usa muito nitrogenado. Isso pode afetar ainda a decisão do produtor e a gente pode ter um balanço, uma continuidade do balanço apertado para a próxima temporada de milho ainda lá nos Estados Unidos, consequentemente no globo. É isso aí. Então, consegui abordar tudo que eu queria aqui. Pelo que eu vi aqui, não tem perguntas, ou não entenderam nada, ou foi explicado muito bem. Só o Renato perguntando, poderia comentar a respeito das eleições hoje nos Estados Unidos, influência nas... Zero. Commodities, ele é um mercado de concorrência perfeita, todos são tomadores de preços. Alguém pode tentar interferir, mas o preço sempre será o do mercado. A eleição de hoje, que acontece nos Estados Unidos, pode levar o presidente Biden a perder
a hegemonia que ele tem nos poderes, porque hoje ele tem o parlamento, a Câmara, o Senado, tudo junto com ele, é tudo democrata. A expectativa é que ele perca o Senado para os republicanos. Isso pode travar algumas pautas que o presidente Biden tem e pode favorecer, por exemplo, a indústria de petróleo, já que as petroleiras financiam muito mais os republicanos do que os democratas. Então, mas que em relação a preço, dificilmente vai influenciar no mercado internacional. Então, vamos ver que programa é esse. Chama-se Bom Dia Commodities. Vai ao ar aqui todos os dias, às 8 horas da manhã até às 8h30 da manhã. Vamos ver aqui, nenhuma pergunta aqui. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. E agora vocês ficam com o pré-market junto com o Daniel Morales, que não sei não se não deu uma rasteira no Cabral ontem lá no programa tarde. Brincadeira, né? Até amanhã, senhores.